Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 35, que é o tema da festividade, da campanha, né? 4:35. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Vamos ler. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, Jesus, numa almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia, que Deus tremendo é esse, né, irmão? Que Deus maravilhoso é esse. Esse Deus, né, que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com uma só palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou, né, cala-te, e o vento teve que se calar. E ele falou: aquieta-te, e o mar teve que se aquietar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu vejo, querido, que aqueles discípulos, né, o Senhor provou a fé daqueles discípulos, né? Por quê? Porque aqueles discípulos estavam numa embarcação, mas no decorrer daquela embarcação houve-se uma grande tempestade. E assim é conosco na nossa vida, né? Na nossa trajetória, né? Jesus, né, fala que a gente é crente, conhece Jesus, mas Jesus não diz o que vai decorrer na nossa caminhada. E tem, né, tempestade, e tem vento forte, mas eu quero dizer a você que o nosso Deus está no barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles discípulos começaram a temer, aqueles discípulos começaram a se atemorizar, aqueles discípulos começaram a, né, já não tinha mais força, né, de tanto pé da água naquele barco. Aqueles discípulos chegaram à conclusão que precisava, né, despertar o mestre que estava dormindo. E quantas das vezes nós não somos assim? A tempestade vem, né, e nós começamos a se desesperar, nós começamos a andar de um lado para outro, nós começamos a falar com cada um que passava perto de nós. Aleluia, né? E Deus está vendo a tua preocupação, Deus está vendo, né, o que tu estás passando. E Jesus se levantou e começou, né, repreendeu o mar, calou o vento e falou, chamou aqueles discípulos uma conversa. Jesus falou assim: porque está escrito, olha, querido, eu vou te contar, homem que andava com Jesus, homem que estava ali com Jesus, que via os milagres de Jesus, mas nessa hora, louvado seja o nome do Senhor, aqueles homens se encontravam com pouca fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: o guerreiro está aqui. E se você hoje entrou, louvado seja o nome do Senhor, com pouca fé, Deus vai te renovar. Deus vai entrar contigo nessa tempestade. Tu não vai sair da
deixar, ia ficar quietinho. Você acha? Ele disse, não, eu vou me levantar, e é assim que ele faz comigo e com você. É assim, quando a gente começa, né, querida, a tomar posição, ele fica, peraí. Eu vou atrapalhar esse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, naquela cidade de um homem, aquele homem era endemoniado. Sabe, aquele homem andava em sepulcro, aquele homem, né, vivia em lugares escuros, aquela cidade temia aquele homem. Até o dia que o general entrou naquela cidade. Eita, rabando, anda, súbia. Até o dia que Jesus entrou naquela cidade viu, rabando como núbia, viu um milagre, né? Aquele homem, querido, não tinha gema, né? Que servisse que prendesse aquele homem, se botasse ele no grilhões, aquele grilhões se soltava, se botava gema, né? Se quebrava, o povo ficava aterrorizado, mas o nosso Deus não tem algema para nada, não tem não tem, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando Jesus naquela cidade, aquele homem viu Jesus e correu. Foi em encontro de Jesus. E ele ali adorou, beijou. Eita! Alabando como núbia de Canarapaço, né? E Jesus expulsou aquele demônio que atormentava aquele jovem. Já pensou? Um homem que era todo desgastado, né? Todo arrebentado. Aí de repente você vai ver um homem são. Você vai ver um homem na sua sã consciência. Olha, aquela cidade deve ter dito assim: eita, quem é esse homem? Eu preciso ver, eu preciso estar perto desse homem. Um homem que sarou uma pessoa que o povo lá, aquele jovem ia morrer daquela maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor dos exércitos entrou. Mas o Senhor dos exércitos entrou na tempestade. Sabe para quê, querido? Para trazer propósito naquela cidade. Tem propósito para você. Tem propósito para mim. Tem propósito no ministério. Talvez o vendaval está grande. Talvez a tempestade. Você talvez está dizendo: Senhor, não vou conseguir. Louvado seja o teu nome. Eu quero te dizer: Jesus está no teu barco. Não desista. Não desista, porque Ele é quem te leva. Ele deu ordem aquele vento cessou. E os discípulos chegaram no local determinado. Você vai cantar o hino da vitória, viu? Você vai voltar aqui dizendo: só o Senhor é Deus. Nessa campanha você vai dizer: o Senhor pelejou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, irmão. Que Deus tremendo. É no vento, é na prova, é no vendaval que Jesus se mostra. Que Jesus mostra a grandeza dele. Louvado seja o nome do Senhor. Está no vento, dá glória. Está na tempestade, clama ao Senhor. Bate na porta. Fala para Ele: Deus, não deixa eu perecer. Me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai te dar vitória. Você quer ver uma coisa?
Deus trabalhou no coração daquele juiz. Deus deu vitória àquela viúva. Aquela viúva pode contar, querida. Pode contar o milagre que Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Continua você na caminhada com vento ou sem vento. Continua na caminhada com tempestade ou sem tempestade. Porque eu quero dizer a você, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Ele vai te dar vitória. Também você, Deus misericórdia. Eu vim para aqui, não deixei a minha casa uma tempestade. Eu te digo, Jesus vai dar. Jesus vai dar. Vai começar a arrumar. Vai começar a arrumar. E quando tu chegar em casa, tu vai ver que se o Senhor passou lá. Oh, minha querida, eu quero te dizer, é tempo de clamar. É tempo de despertar o mestre. É tempo, querida, de você se aproximar dele. Sabe por quê? Porque, querido, quando nós se aproximamos dele, eu quero dizer a você que ele também se aproxima de você. Então vai levando o Senhor, vai glorificando a ele, porque nessa campanha Jesus vai te dar vitória. Não tem mar, querido, que ele não acalme. Não tem vento que não cesse, porque o teu Deus está no barco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É essa palavra que eu tenho para dizer para você. Que o teu Deus está no barco. Que o teu Deus é Deus de providência. Que o teu Deus é Deus de providência. Tem vitória para você, querida. Tem vitória para você, querida. Vai, glória ao Senhor. Passa na tua tempestade, glorificando ao Senhor. E glorificando ao Senhor. Os discípulos se maravilharam. Ficaram todos maravilhados, dizendo: mas que homem é esse? Mas que homem é esse? Aleluia! Aleluia! Que vai andar se acalmar, que vai tempestade, querido, se aquietar. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra e assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Jesus.